Sejam muito bem-vindos ao nosso quinto episódio de Introduzindo Light Novels. Dessa vez iremos falar de uma obra que eu apelidei carinhosamente de A Light Novel da Fofura, pois é recheada de cenas fofas que deixam o coração de quem a lê quentinho. Porém, não se iluda com essa descrição, pois a obra contém ao mesmo tempo cenas brutais de violência e batalhas. Estamos falando do nosso capítulo 5, An Archdemon's Dilemma, Want to Love Your Elf Bride. Em tradução livre para o português seria algo como O Dilema de um Arquidemônio, como amar sua noiva elfa. Porém é necessário fazer um adendo aqui. Embora o título oficial em inglês seja Archdemon ou Arquidemônio, é importante lembrar que a palavra em japonês utilizada é Mao, traduzida normalmente como Rei Demônio. Mas Mao também é um inteligente trocadilho em japonês que significa Rei da Magia. Ma vem de Mahou, que significa magia em japonês, e Ou vem de rei em japonês. Então Mao significa tanto Rei da Magia quanto Rei Demônio, porque a palavra demônio em japonês usa o mesmo kanji de magia, para se escrever Majin, que significa demônio. Por isso o famoso Majin Buu de Dragon Ball seria algo como Demônio Buu. Para questões deste vídeo usaria a palavra Mao, que melhor representa os personagens que recebem esse título na obra. Sim, não apenas um. Há pelo menos 14 personagens nesta obra com esse título, incluindo os personagens póstumos. A sinopse: estamos em um mundo de fantasia. Os magos, ou feiticeiros, neste mundo são considerados seres egoístas e malignos que passam seu tempo acumulando conhecimento e estendem facilmente suas expectativas de vida através de meios arcanos, possuindo força física capaz de rivalizar até mesmo os melhores guerreiros da igreja, conhecidos como os Cavaleiros Angélicos, que podem ser considerados como os inimigos naturais dos magos. Mas mesmo dentre os temidos magos, há 13 que estão acima de todos os outros, os poderosos magos que receberam o título de Maous, ou Arquidemônios, considerados temidos e invencíveis até mesmo pelos poderosos arcanjos, a classe mais alta de cavaleiros angélicos da igreja cuja especialidade é de matar magos hereges e possuem espadas sagradas. Um destes 13, considerado líder e também o mais poderoso de todos os Maous, que recentemente havia ultrapassado a idade de 1000 anos, veio a falecer supostamente de idade avançada, e agora os outros 12 decidiram abrir um leilão para venderem todos os seus pertences. Há também boatos que os 12 usarão um leilão como forma de atrair os magos para escolherem entre eles um que seja digno e que possa suceder o título de 13º Mao. Assim ouviu Zagan de seu indesejável melhor amigo Barbatos, ambos poderosos magos em seu próprio direito. Eles decidem então atender ao leilão clandestino como candidatos ao disputado cargo de Mao, e também descobrir se há algum item valioso que vale a pena comprar no leilão. Afinal, eram os pertences do mais poderoso mago do mundo. Mas por que eles desejariam tanto um título? Não seria afinal apenas um título? Não, não se trata apenas de um simples e singelo título, pois cada um dos Maous detém um poderoso selo ou símbolo em sua mão. O portador de um destes selos recebe um poder imensurável. Mesmo um mago incrivelmente poderoso pode multiplicar imensamente seu poder se receber o selo do Mao. Durante o leilão dos bens do falecido Mao Marcosias, Zagan presencia um dos itens a leilão. Uma linda escrava elfa acorrentada cujos olhos azuis e cabelos brancos demonstram uma herança sanguínea dos instintos elfos celestiais. Zagan se apaixona à primeira vista e a arremata sem pensar duas vezes no assunto, gastando toda a sua gigantesca fortuna para assegurá-la. E é aqui que a nossa história sobre como um dos poderosos candidatos a Mao, que não tem nenhuma habilidade social, irá aprender o que é amor e carinho, enquanto lida com vários poderosos adversários querendo atrapalhar seu romance e noivado. Receber um alias é como um sinônimo de autoridade. Os magos mais poderosos costumam receber um alias em relação aos seus poderes, e aqueles que recebem esse segundo nome são considerados os mais próximos de receber o título de Mao, isso se eles já não forem um próprio. Temos 5 exemplos de títulos: Mao Marcosias, o Ancião; Barbatos, o Purgatório;
Valefor, a aparição, Kimaris, a lâmina negra, Gremory, a encantadora. Embora Zagan ainda não tenha recebido um segundo título por se tratar de um mago jovem, ele ainda é temido por aqueles que reconhecem suas habilidades. Os protagonistas da história: Zagan, um órfão que vivia nas ruas. Zagan foi sequestrado ainda moleque para ser usado de sacrifício por um mago que pretendia aumentar seus poderes e estender artificialmente sua longevidade. Porém, ao ativar o círculo mágico de sacrifício, Zagan surpreendeu o mago que iria sacrificá-lo. Apenas ao vislumbrar o círculo de magia do mago, Zagan foi capaz de hackear seu círculo de magia e tomar o controle dele a ponto de sacrificar o mago em seu lugar. No final, Zagan, em legítima defesa, acabou matando o mago e herdando sua mansão e fortuna, além de todos os livros e conhecimentos que haviam em sua mansão. Zagan acabou se tornando um poderoso mago devido ao seu talento incomum que chega ao nível do absurdo, capaz de reverter o círculo de magia de seus adversários, fazendo-os se voltarem contra seus criadores. Agora, apenas com meros 18 anos, é considerado um dos possíveis candidatos ao título de Mao, mesmo ainda não possuindo um alias. O mesmo, ao atender o leilão dos bens do falecido Marcosius, presencia e se apaixona à primeira vista pela elfa Nefélia, uma escrava que pertencia ao Mao Marcosius antes de seu repentino falecimento devido a uma idade super avançada. Tem um passado sombrio, tendo sido abusada com maus tratos físicos, rejeitada e posteriormente vendida por sua própria raça como uma escrava, por ser diferente do resto. Chegou a ser até mesmo tratada como uma criança amaldiçoada e indesejada. Um dos motivos para a tratarem tão mal é que coisas sobrenaturais acontecem ao seu redor quando suas emoções entram em xeque, demonstrando que não apenas seus olhos e cabelo lembram a raça dos elfos em sua glória, mas também seus poderes remetem ao que chamam de misticismo celestial, algo que não pode ser meramente aprendido, apenas herdado através do sangue. Apelidada carinhosamente de Nef, conforme ela passa a conhecer Zagan, seu olhar morto e atitudes não saudáveis de não se importar com a preservação de sua integridade física passam a desaparecer, se tornando apenas lembranças ruins enquanto são substituídas por carinho e afeto, principalmente direcionadas a Zagan, que a torna sua serva. Isso também causa um efeito positivo em Zagan. Seu olhar se torna mais gentil e as pessoas da cidade passam a vê-lo como alguém a ser admirado, ao invés de alguém a ser temido. Personagens secundários importantes: Barbatos, o Purgatório. O indesejado melhor amigo de Zagan está sempre com terríveis olheiras por usar magia para afetar o cansaço de seu cérebro para continuar acordado. Ele usa magia de trevas que possui capacidade de transportá-lo através das sombras, o que lhe proporcionou o alias de O Purgatório, considerado um páreo de Zagan e candidato a Mao. Também considera que Zagan seria o único capaz de lhe emprestar dinheiro para atender ao leilão dos bens de Marcosius, mas é claro que teria interesse nas amizades de dois temíveis magos. Castile, a donzela da espada sagrada, uma cavaleira angélica da igreja, na verdade, a capitã dos cavaleiros angélicos da região. Possui uma das espadas sagradas conhecida como Azrael, então ela é um dos poderosos arcanjos. Estava disfarçada de donzela inocente para capturar um mago herege que estava sacrificando jovens moças, quando é surpreendida pelo mesmo. Ele roubou o rosto de um dos cavaleiros angélicos de seu próprio esquadrão para atacá-la de surpresa. Porém, os dois acabam entrando no território de Zagan, que por sua vez odeia magos que usam sacrifícios humanos. Zagan simplesmente elimina o mago de uma forma brutal e violenta, espalhando sangue pela área toda e manchando o rosto de Castile. Devido à sequência de eventos, Castile desmaia. Zagan percebe que exagerou e usa uma magia de pequena escala de reversão temporal, fazendo com que o sangue suma e apenas reste o corpo do mago morto. Sua magia também repara as roupas rasgadas de Castile, restaurando assim sua dignidade. Ele percebe a cruz da igreja em seu pescoço
e para não se envolver com a igreja, simplesmente usa um círculo de magia que a transporta para fora de seu território. Castilho mais tarde descobre através do bispo que o seu benfeitor estaria envolvido no sequestro como líder do círculo. Castilho primeiro não acredita e pergunta se o bispo teria certeza daquilo. O bispo lhe confirma que Zagan é maligno. Ela então imagina se aquilo não teria sido apenas uma queima de arquivo de um de seus subordinados, e que Zagan estaria apenas se livrando de evidências. Castilho fica com raiva e se prepara para caçar Zagan. Valefor, a aparição. Um misterioso mago candidato a Maô que usa uma armadura completa. Como será que é a aparência que está por baixo de sua assustadora armadura? Rafael, o Terrível. Um dos mais velhos e experientes arcanjos da igreja. Rafael tem a aparência de um vovô com uma enorme cicatriz no rosto, o que o torna facilmente reconhecível e temido entre todos os magos que ouviram falar dele. Dizem que ele chegou a matar 100 magos sozinho em um único dia. Castilho o admira e o respeita imensamente como um exemplo de cavaleiro angelical a ser seguido. Manuela, a vendedora. A dona da loja de roupas da cidade, ao receber a visita de Zagan, fica de cara fechada, mas ao perceber a donzela atrás de Zagan, Nefélia, ela abre um sorriso enorme pela beleza de Nefélia. Ela percebe o colar de escrava de Nefélia e acha que tem a ver com os gostos pessoais de Zagan, aproveitando a oportunidade para vestir Nefélia com roupas sadomasoquistas. Zagan pede que ela dê roupas normais a Nefélia. Desde então, sempre que Nef visita a loja de roupas, Manuela tenta usá-la como boneca de vestir, se divertindo ao colocá-la em diferentes roupas antes de ceder a lhe entregar roupas mais normais. Apesar da péssima primeira impressão de Nef, Manuela acaba se tornando uma das primeiras amigas que Nef viria a fazer após conhecer Zagan. Importante citar que Manuela é uma arpia. Fou, com 2 L's. Filha de Orobas, o último dragão. Deseja o título de Maô e poderes para obter sua vingança contra o assassino de seu pai. Ela é adotada posteriormente por Zagan e Nefélia após desafiar Zagan para um duelo. A princípio, via apenas uma forma de roubar o conhecimento de Zagan, mas passa a respeitar Zagan e Nef como verdadeiros pais adotivos. Fou, além de ser uma maga talentosa, tem os poderes únicos herdados da raça dos dragões. Poderes suficientes para ser considerada uma candidata a Maô. Os conflitos da obra. Parte dos problemas da obra derivam da dificuldade dos nossos protagonistas demonstrarem e expressarem seus sentimentos, o que gera cenas fofas de romance entre Zagan e Nef. A obra possui uma quantidade bem grande de boas personagens diversificadas, que expandem ao longo da narrativa. Parte destas personagens possuem poderes únicos que derivam de suas raças à beira da extinção, como Nef e Fou. Porém, outra parte dos problemas derivam também de terceiros tentando usar os poderes únicos dessas personagens para suas próprias vantagens, porém sendo interrompidos em seus planos malignos pela barreira conhecida como Zagan. Em um destes casos, tentam invocar de outra dimensão uma parte do verdadeiro rei demônio ancestral. Zagan, com extrema dificuldade, acaba salvando a vida de pelo menos uma centena de magos quando ele derrota o fragmento do rei demônio ancestral. Com os 12 Maôs impressionados com as habilidades de Zagan, ele então é nomeado como sucessor de Marcósias, recebendo o símbolo de Maô e também o título de Sorcerer Slayer, ou Assassino de Feitiçaria, por sua capacidade única de reverter o círculo de magia de outros magos e assumir o controle. Alguns dos Maôs até mesmo passam a considerar que se Zagan realmente quisesse, provavelmente ele poderia matar os outros 12 Maôs sozinho, sendo talvez o mais poderoso em questões puramente de combate. Mas como diria o primeiro capítulo da Light Novel, o primeiro amor é uma doença sórdida que todo mundo sofre. Mesmo o poderoso Maô Zagan tem dificuldade em lidar com seu primeiro amor. Vejamos como ele solucionará os mal entendidos e conquistará o coração de sua querida elfa Nef. As adaptações.
O anime estreou agora em abril e eu já tive a oportunidade de assistir os 2 primeiros episódios enquanto eu escrevia o texto desta light novel, o que me ajudou a lembrar de parte do início da história, o que fez com que esse texto se tornasse mais completo. Também possui um mangá extremamente bonito e bem desenhado, que se você curte ler mangá, vale a pena dar uma conferida. A obra continua em lançamento, hoje com 16 volumes em inglês lançados pela editora J-Novel Club LLC. Até o momento eu só consegui ler 13 destes 16 volumes, e estou ansioso para poder ler os volumes seguintes. O link para a compra da Light Novel e o site da J-Novel Club estará na descrição do vídeo. Vou ficando por aqui e vejo vocês no próximo capítulo de introdução a Light Novels.